Gejmani, Nitwazuke, Skeme, Gejmani, Makubana, Skeme, Gejmani, Yatata, Skeme, Gejmani, Makubana, Skeme, Gejmani, Nitwazuke, Skeme, Gejmani, Skeme, Gejmani, Makubana, Skeme, Gejmani, Nitwazuke, Skeme, Gejmani, Ngesidetu, Skeme, Gejmani, Makubana, Skeme, Gejmani. Em abril de 2017, muitos cidadãos da República Democrática do Congo foram obrigados a sair do seu país e a procurar refúgio no norte de Angola. O assentamento de Lovo foi o ponto de encontro para muitos deles e aqui procuram reconquistar a dignidade de vida e ultrapassar problemas sociais, problemas pessoais que lhe devolvam de facto a dignidade de vida a todos esses cidadãos. A violência tribal crescente na região de Kassai, na República Democrática do Congo, marcou o início de 2017. A fuga para a Lunda Norte, em Angola, foi a solução para muitos congoleses, mais de 30 mil nos primeiros meses desse ano. Foram-se fixando nas proximidades da capital da província, a cidade do Dundo, sem abandonar a ideia de fronteira que marca a sua história e que não depende tanto de uma linha, mas de uma cultura, de uma tribo. No assentamento de Lovoa, o tempo é de recomeços. Ordem, instalação de serviços essenciais, espaços para preparar a alimentação, escola, serviços de saúde. Uma cidade de refugiados a retomar vidas em família, em grupo, onde o horizonte não remete para um amontoado de pessoas e tendas, numa grande pausa. Acontece o novo princípio de uma história de vida onde, por enquanto, falta muito. Falta mesmo quase tudo. Mas não falta a vontade de reconquistar a dignidade de vida, vencidas que foram as etapas essenciais para todos os refugiados. Colocação num campo com condições mínimas para a dignidade de vida, a paz e o reagrupamento familiar possível. Mon nom c'est Mukendi Cho Joseph. Mon nom c'est Gertie Koupa Mukendi. David Benjamin. Galamuluma Feli. Govei Mwanga. Yusuf Florence. Charlotte Amboy. Ivan Amboy. No vasto assentamento de Lovoa, 8 crianças vivem neste espaço. 3 são filhas de um casal que cuida de todas e a todas ensina a sobreviver. Já foram mais porque são muitas as crianças desacompanhadas e órfãs. Sont ici à cause du massacre qui a été manifesté au Congo. C'est ainsi que ici nous retrouvons des enfants non accompagnés ou séparés. Parfois il y a d'autres qui sont orphelins. C'est ainsi que HCR World Vision Gires ont pris la décision de les encadrer jusqu'à ce qu'on va retrouver leur famille pour la réunification. Esses foram também os primeiros obstáculos a vencer por esta família. Joseph, o filho mais velho, lembra esses tempos, os dias em que os pais estavam ameaçados de morte e tiveram de fugir para Angola. Comme mon papa était ici, on l'a su. Et maman était dans l'autre village de Kankala. Comme on les avait aussi menacés pour les tuer, ils avaient fui aussi et nous étions venus pour suivre papa et maman. On les avait trouvés, on nous a aussi réunifiés parce que c'est papa qui était réunifié avant. Maintenant, il avait quitté là-bas pour la guerre des tribalismes entre les groupes de Chokwe et les groupes de Luba. Ils étaient bagarrés et papa a quitté là-bas. Et comme on voulait les tuer, ils ont quitté là-bas. Ils étaient venus ici en Angola, je ne sais pas si à quelle frontière à côté de Ndamba. Ils étaient venus. Maintenant, les soldats d'ici en Angola, ils les ont protégés.
Neste campo estavam 17.150 refugiados em março deste ano. O número variável a crescer porque a mobilidade nesta região é acentuada. Em causa a resolução de um problema que se arrasta há mais de um ano e que não diz respeito apenas aos refugiados recentes, àqueles que deixaram a República Democrática do Congo por causa da violência no país. Relaciona-se também com o grande número de outros refugiados mais antigos e, sobretudo, com imigrantes ilegais, mais de 500 mil, que procuraram trabalho nas explorações, também ilegais, de minerais, nomeadamente nas minas diamantíferas. Dois problemas distintos, mas que se cruzam em análise e, sobretudo, em consequências para muitos cidadãos que estão na origem dos fluxos migratórios na vasta linha fronteiriça entre Angola e a República Democrática do Congo. Situações humanitárias dramáticas que se distanciam da beleza do território. Abordemos primeiro a questão dos refugiados congoleses em fuga para Angola. Um fluxo migratório com vários anos, intensificado sobretudo no último por causa dos conflitos entre tribos e etnias. No assentamento de Louvoa, em princípio, em rigor, aquilo que está estabelecido, só vai os refugiados, sobretudo os que vieram o ano passado. Não aquilo que nós estamos chamando de refugiados antigos, que são esses que têm o documento de pedido de asilo, esse não, mas sobretudo os que vieram o ano passado, esses que vão para Louvoa. O Serviço Jesuíta aos Refugiados tem um gabinete na província de Lunda Norte, onde o trabalho social e de proteção dos direitos humanos foi fundamental durante a Guerra Civil. Agora recomeçaram a sua ação para acolher os refugiados congoleses. Inicialmente a operação não era tão estruturada, todo mundo fazia um pouco porque havia muita demanda e poucos recursos. Então todo mundo fazia de tudo um bocado. Um trabalho que contou com o contributo de outras organizações, nomeadamente a Caritas, para organizar um campo que acolhesse os refugiados. Inicialmente havia 2 campos cá na cidade de Dundo, um no Mussunga e outro em Cacanda. Atualmente esses 2 campos já fecharam, porque fecharam ano passado, todo o contingente já foi para Louvoa. Atualmente está esse esforço, essa operação titânica de tirar os cerca de 11 mil refugiados que estão cá na cidade de Dundo, que têm que ir todos até 16 de janeiro de 2019 ao assentamento de Louvoa. Para acolher mais refugiados no assentamento de Louvoa, o Governo e as organizações humanitárias envolvidas têm de garantir o transporte até ao campo e criar condições de habitação, higiene e alimentação num ambiente onde ainda escasseiam as formas de subsistência, nomeadamente agrícola. Ao longo do ano de 2017, a Caritas da Diocese do Dundo fez chegar bens alimentares e roupa ao campo, distribuídos periodicamente nas várias cidades, cada uma com 72 famílias. Sim. Yeah. E entre as organizações há diálogo? Sim. Estão a coordenar isto juntos, não é? A Caritas, quantas pessoas apoia aqui? O nosso programa abrange todo o campo. Suponhamos quando... Uma ajuda que resultou da campanha promovida pela Caritas de Angola em todo o país com esse objetivo, recordada no assentamento de Louvoa, na presença de uma delegação da Caritas portuguesa e de colaboradores da Caritas de Angola, realizada no âmbito do projeto Caritas Lusófonas em Rede Inovar para o Impacto. Em causa, a concretização da ação da Caritas a partir de diretrizes da Caritas Internacional, com critérios de planeamento e gestão de projetos de forma competente e transparente, cuja implementação em Angola está a ser promovida pela Caritas Portuguesa, em parceria com a Fundação Fé e Cooperação e financiamento do Instituto Camões. Merci beaucoup. Muito obrigado. Sim. Porque aquilo que é nossas vidas aqui, é nossa saúde daqui. Pour le moment, tozana 136 cas de malnutrição na boca. Nesse momento temos 136 casos de malnutrição aqui no campo. Problemas são uma casseza de pessoas de 3e âge. E mais outro problema grande é das pessoas do terceira idade. Mais idosos. Acompanhamento é a malamo exato. No acompanhamento.
Os colaboradores e técnicos da Cáritas Diocesana do Dundo foram os primeiros a dar resposta às necessidades emergentes entre os refugiados do Congo, relacionadas sobretudo com a alimentação e o vestuário. Foi a primeira experiência que nós tivemos como diocese a assistir um número tão maior de gente, no caso dos refugiados. E foi mais difícil porque não tínhamos transporte. A nossa salvação veio da CRS, que doou-nos o primeiro carro, a Toyota. É com esta que carregávamos tudo que tínhamos para lá. Uma vez ou outra, a própria Unicef, quando estava aqui operativa, nos ajudava com o seu caminhão. Assim que a Unicef retirou-se, ficou só uma representação, doou-nos uma Land Cruiser. É com esta que nós eu pessoalmente transportava as coisas para o Louva. Foi um grande projeto e um projeto de emergência. Praticamente a Cáritas não esteve preparado pelo número de gente que nós recebemos. Mas graças a Deus também houve interveniência da Cáritas Central, sobretudo, a quem nós agradecemos pela sensibilização que fizeram as dioceses. E graças a eles também conseguimos, não dizendo que terminarmos com a fase da emergência, mas sim diminuirmos. A Cáritas ajudou no que foi possível e necessário aos nossos irmãos refugiados. Fazia por dia 2 viagens, então acumulava lá naquele depósito, depois de 5, 6 viagens, então já tínhamos algo suficiente para entrarmos no campo. Então entrávamos para a distribuição. Foi quase que os refugiados consumiram todo o tempo da Cáritas, porque as intenções todas foram viradas para o campo dos refugiados. A atenção ao campo, às necessidades dos refugiados, continua a exigir a ação da Cáritas, porque os problemas persistem. Certamente os problemas persistem, porque fala-se dos refugiados, só o nome refugiados são aqueles que saíram dos seus ou das suas casas, do seu país, deixaram quase tudo, ou tudo mesmo, porque fugiram do conflito, sabido a todos, conflito étnico, e chegaram aqui, precisavam de tudo um pouco, a partir de roupa, alimentação e tudo. A Cáritas ajudou, mas sabendo que a Cáritas é um órgão que também depende de alguns apoios de lá e daqui. A Cáritas já não temos quase nada para dar. É um problema, porque eles estão lá, o sofrimento não terminou, o estatuto de refugiados não terminou. O que tivemos, ajudamos. Por exemplo, tivemos o projeto da Unicef, que foi benéfico. Conseguimos também sanar com as dificuldades de crianças desnutridas, desacompanhadas. Na fase que a Unicef apoiou a Cáritas, a coisa ficou minimizada. E depois do projeto que tivemos com a Unicef cessar, resista-se que o número de crianças desnutridas vai somando, tudo porque não há acompanhamento. E se houvesse um projeto que venha ajudar a Cáritas neste sentido, estamos de mãos abertas para colaborarmos. A ligação permanente da Cáritas do Dundo, no assentamento de Lóvoa, é feita por um refugiado congolês que identifica as necessidades no campo, reportando-as a quem chega com as ajudas. É o ponto focal da Cáritas no assentamento, que traz com ele histórias de conflitos e de fugas. Et nous avons souffert et puis il y avait beaucoup de morts. Même on a fait des pieds entre Kamako jusqu'à l'entrée en Angola. Ah oui. On a fait des distances de 15 km à pied pour entrer en Angola. Puis le gouvernement angolais nous a recueillis au niveau de la frontière. Et puis on a sollicité une place, on nous a mis là pendant quelques mois. Et puis on a vu que nos conditions n'est pas bonnes ici. Et puis on a sollicité un terrain vide au niveau de Lova. Depois, as preocupações do cotidiano, distantes de conflitos, mas a exigir atenção permanente, porque em causa está a fome de milhares de pessoas, sobretudo crianças. Vous pouvez nous aider. Si c'est possible, vous pouvez nous aider. Sinon, c'est difficile. S'il n'y a pas d'aide, vraiment c'est difficile. Les problèmes de malnutrition battent le corps ici au camp. Um problema sentido no campo e fora dele.
As organizações estão atentas e procuram soluções para a malnutrição, sobretudo das crianças. Este é um desafio enorme, enormíssimo mesmo, porque a agência, que é o PAM, não, faz a distribuição da ração alimentar. E obviamente tem aquilo que eles chamam de super cereal, né, para a questão dos recém-nascidos e das pessoas que têm problemas com a malnutrição. E obviamente a Caritas de Angola, né, a Caritas Diocesana do Dundo também faziam um pouco a questão de sopas e um tipo de ração para fazer face. Mas é preciso de facto encontrar-se algumas estratégias para ter um foco, que a área da malnutrição seja um foco. Ou seja, uma prioridade em projetos que possam definir para a ajuda alimentar aos refugiados do Dundo. A ração, na verdade, é pouca, não há atividade de sustentabilidade no assentamento, então é preciso, temos estado sempre a discutir com as agências que coordenam a política, que é o Acnur, para assim encontrar um foco para cuidar mesmo da questão da malnutrição. E porque também tem a questão das recém-nascidos, se a alimentação é má, obviamente tem pouca situação de leite para dar aos recém-nascidos. Então há muitos casos desses, mas que é preciso sempre discutir e encontrar a melhor estratégia possível para fazer face disso. Enquanto não chegam outras ajudas, os habitantes do assentamento e os que vivem no município de Lóvoa procuram dar passos para recomeçar a vida em grupo nas várias dimensões, onde o governo é parceiro das organizações não governamentais. Quem acolhe normalmente são as organizações não governamentais, não é? Que acolhe sempre normalmente os refugiados. E nós, como um cidadão angolano, nós como um Estado angolano, teve-se cuidado de criar essas condições para podermos albergar os nossos concidadãos da República do Congo. To have, but to have is the same thing, but the verb to have is a Como vê, já tem algumas escolas provisórias que têm estado a lecionar as crianças, até inclusive as mais crescidinhas, né, com idade de 16, 17, 18 anos, que estão neste momento, penso que a fazer nona classe. E lecionam mais em português. A intervenção no setor da educação conta com o apoio do governo angolano, que tem estado em foco sobretudo por causa das operações que procuram pôr fim ao comércio ilegal em todo o país, assim como à exploração ilegal de diamantes e outros minerais, levada a cabo por um grande número de trabalhadores que são ilegais. Intervenções estatais que têm provocado instabilidade social, incerteza quanto à presença de muitos cidadãos estrangeiros e até denúncias de atropelos na salvaguarda dos direitos humanos. Havia muitos de facto estrangeiros que estavam ilegal, mas a trabalhar nas zonas diamantíferas, nas garimpas, né? Sim, senão houve também, abrangeu também aqui no nosso município de Lóvoa. E foi salvaguardado os direitos humanos nesse repatriamento das pessoas? Isto é que não pode falhar, foi salvaguardado, sim. Um horizonte e talvez mesmo a vontade das lideranças angolanas que pode não ter encontrado seguimento total naqueles que no terreno colocam em prática operações que rompem com tradições do passado. Esta gente é vítima por terem a trabalhar naquelas condições e agora terem que sair assim, sem o apoio necessário para o seu país de origem, que é a República do Congo. A Operação Transparência, em curso até 2020, quer acabar com a extração ilegal de diamantes e outros minerais e está na origem do repatriamento de muitos trabalhadores ilegais por parte das autoridades angolanas. Ao fechar essas cooperativas, ao fechar as casas de venda, de compra de diamantes, obviamente obrigou o governo a ter que convidar aqueles refugiados, e na sua grande maioria congoleses, porque eram utilizados como mão de obra barata para trabalhar nestes locais. Então obrigou-os mesmo a regressar, convidou-os a regressar ao Congo. Um problema que pode afetar também refugiados, não tanto os que chegaram durante o ano de 2017, mas há mais tempo. Os que sim estão a ser muitas vezes detidos e levados para o centro de detenção do Condoege são aqueles que vivem
nas comunidades. Portanto, a polícia faz a busca de casa em casa, à noite, enfim, e muitas vezes chega a destruir o único documento que estes refugiados têm, que é uma espécie de agregado familiar, ou seja, é um documento que receberam no momento do registro biométrico realizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E se assim acontece, há refugiados que ficam impossibilitados de ser colocados no campo de Lóvoa, ainda à espera de condições de acolhimento. Rejeitando maus tratos e massacres nas operações de repatriamento, admitem-se excessos de zelo por parte dos operacionais angolanos. Que às vezes tem havido a apreensão de bens, enfim, isto é verdade, que isto tem acontecido. Nós, a Igreja, o JRS, tem apelado ao Governo para... Ele pode levar a cabo esta operação de transparência porque quer meter a ordem em casa, mas é importante que se respeite os direitos humanos. Aquilo que é o nosso conhecimento, existe muita sensibilidade hoje em dia já de várias patentes graduadas das estruturas das forças de segurança e do próprio governo. Obviamente devemos acreditar que em um ou outro caso haja algum excesso de zelo, porque o governo está sempre, é parceiro nessa operação, está sempre a discutir e está aberto, discutimos, apresentamos nossos pontos de vista, apresentamos alguns fatos concretos e vê-se que há algum esforço do governo também fazer correções pontuais nessas forças que eventualmente estejam em situação de violação dos direitos humanos. Vítimas maiores são as crianças, tanto angolanas como congolesas, sempre exploradas como mão de obra infantil. Destas mais de 500 mil pessoas que regressaram ao Congo, ou que foram forçadas a regressar ao Congo, 80 mil são crianças. Isto revela que realmente essas crianças estavam a trabalhar, era um trabalho infantil nesta zona de exploração diamantífera, usadas obviamente como mão de obra barata. A agilidade das crianças torna-as mão de obra preferencial para o trabalho nas minas, mesmo que à custa do tráfico de seres humanos. E essas crianças, muitas delas não têm acesso à educação, vêm para cá, pensam que isto é uma oportunidade para, digamos, fazer-se a vida e trabalhar provavelmente para os pais. São crianças entre os 12, enfim, e outras ainda mais pequenas, até aos 17 anos. E ninguém está interessado, digamos assim, em levantar este problema, em tratar, em discutir este problema. Que há uma grande exploração, digamos, ou violação nesse sentido dos direitos da criança. Uma problemática a que as organizações não podem ficar indiferentes. Dom Stanislaus Sindicassa é o bispo desta região e o presidente da Caritas de Angola, que acompanha as operações do governo e, sobretudo, cuida da dignidade de todas as pessoas. As razões do governo têm sido justamente tentar proteger a economia e pôr ordem, naturalmente, num setor muito importante da economia do país. Esse é o objetivo da Operação Transparência, não é? É o que, portanto, o governo justifica desta maneira e diz que é assim. E pronto, nós o que nos preocupa é efetivamente que não haja um atropelo aos direitos humanos. Sejam refugiados, sejam imigrantes ilegais, permanece sem dúvida o drama humanitário para muitas destas pessoas. Em qualquer caso, há sempre direitos humanos a garantir e essa nunca pode ser uma meta que se deixe por alcançar. No assentamento de Lóvoa, no norte de Angola, Paulo Rocha e Tiago Azevedo Mendes.